E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é a professora Larissa de Geografia. Se eu perguntar agora para você, nesse exato momento, se você vive numa área urbana ou área rural, você saberia me dizer? Vamos estudar então um pouquinho sobre todo esse processo de urbanização? Vamos lá então, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa urbanização e principalmente a urbanização do Brasil. E quando a gente fala sobre urbanização, né, a gente fala sobre o ato de urbanizar, que iniciou então mundialmente no século XVIII na Inglaterra a partir do processo de industrialização, que fez com que as pessoas, a partir do momento em que passaram a viver em cidades, começaram a se reproduzir mais e ter também a necessidade de produzir mais produtos também, tá? Isso também aconteceu lá na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, onde a gente tem a segunda revolução industrial durante todo esse processo aí de produção industrial, tá? E não tem então como a gente separar tudo isso que eu tô falando, né, com o desenvolvimento das áreas urbanas. Então, toda vez que a gente fala sobre o processo de urbanização no capitalismo, a gente fala sobre o processo também de industrialização. Quanto mais tecnologia industrial a gente tem, mais a gente vai urbanizando essas cidades. E além disso também, né, a urbanização está muito relacionada com o êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo para as cidades. A gente tem também a industrialização do campo através do agronegócio, onde não tem tanta necessidade de empregar muitas pessoas através dessa mecanização do campo. Então a gente tem muitas pessoas ficando desempregadas nas áreas rurais, tendo que migrar para as áreas urbanas em busca de empregos, em busca de melhorias de vida. Aqui eu trouxe então algumas características tanto da área rural quanto da área urbana para você. Então a área rural a gente desenvolve aí principalmente os setores primários da economia, como a agricultura, a pecuária, o extrativismo, a silvicultura, a conservação ambiental, o turismo rural, né? Então a gente tem aí atividades econômicas muito mais relacionadas ao setor primário. Já nas áreas urbanas, a gente tem atividades relacionadas com o setor secundário e terciário, que é o setor aí de atividades industriais, atividades turísticas, administrativas, políticas, né? E aí vai. Então são atividades muito mais relacionadas ao setor secundário e terciário da economia. Nas áreas rurais, a gente tem menos densidade demográfica, então a gente tem menos população ocupando. Porque no campo, por mais que o hábito, o costume de vida das pessoas é ter mais filhos, a gente não tem aí áreas muito densamente povoadas, então faz com que realmente o número de população seja menor comparado às cidades, onde a gente tem um processo, por exemplo, de verticalização, que é o processo de construção na vertical, que são os prédios, né? Então isso faz com que tenha também mais pessoas ocupando aquele mesmo espaço, tá? Nas cidades, então, a gente tem muito mais estruturas urbanas, a gente tem mais pavimentação, a gente tem mais farmácias, hospitais, escolas, né? Então, a gente tem toda uma estrutura muito mais desenvolvida do que nas áreas rurais. Hoje em dia no Brasil, as áreas rurais elas já estão também com uma certa infraestrutura, então aquela ideia que a gente tem do campo, né, de área rural muito isolada, hoje a gente já não tem mais tanto. Mas comparando com cidades, geralmente as áreas rurais ainda são menos estruturadas, tá? A gente tem aqui então um gráfico que vai analisar os últimos anos, né, da nossa urbanização do Brasil, onde a gente tem desde a década de 40, onde o Brasil era realmente um país rural, 69% da população vivia nas áreas rurais, e hoje, então, para vocês não estar aparecendo aqui, né, mas 84% das pessoas vivem em áreas urbanas no Brasil. Então, olha só como isso foi se modificando ao longo da nossa história, né? Isso aconteceu porque a gente teve também governos que investiram muito mais em indústria. Claro que a gente deveria ter investido mais, né? O Brasil ainda continua sendo um país aí de exportação de agricultura, porém, a gente tem aí uma taxa de urbanização cada vez maior no nosso país, principalmente aí mudando dos anos 60, 70 e por diante, a partir do surgimento, né, do desenvolvimento da cidade de Brasília, que está na nova capital do Brasil, e todo um processo aí de urbanização do país. Aqui eu trago para vocês então uma imagem, né, de uma cidade, e eu quero que você diga então para mim se essa cidade é uma área urbana, uma área rural, o que você acha?
A gente tem aqui uma outra imagem também. É uma área urbana ou uma área rural? Essa aí tá fácil, né, gente? Essa daqui, a gente tem um parque aí no meio da cidade. E essa? Então, gente, a gente trouxe aí algumas áreas rurais, umas áreas urbanas, né, para vocês verem a diferença de estrutura que tem nessas cidades, né, tanto em questão de desenvolvimento tecnológico, quanto também em questão de hábitos e costumes de vida. Isso é uma coisa que a gente deve levar muito em consideração quando a gente fala sobre uma área rural ou uma área urbana. Os hábitos e costumes de vida, os empregos que as pessoas têm, eles são mais relacionados ao setor primário ou setor secundário e terciário da economia, tá? Então ali, como eu comentei com vocês, né, durante o século XX no Brasil a gente teve aí um desenvolvimento, né, industrial e urbano. Aqui a gente tem o Getúlio Vargas, né, com o início de uma industrialização do Brasil. Depois a gente tem aqui o JK, né, com o desenvolvimento de Brasília. E aqui a gente tem, então, mais recentemente, anos 80, por aí, uma urbanização muito mais acelerada. Só que no Brasil, infelizmente, em vários locais do Brasil a gente não teve um certo planejamento urbano. Faltou muito disso. Então, por isso que hoje a gente tem diversos problemas nas cidades, onde a gente não planejou cidades para muito mais população do que se tinha na época. E hoje o Brasil, a gente tem, né, uma população aí com um número muito maior. Então isso tem que ser levado muito em consideração, tá? O planejamento urbano, ele é fundamental. Aqui eu tenho uma imagem para vocês, né, da cidade de São Paulo, onde a gente tem aqui 1881 até 1995, onde a gente tem então aí todo o desenvolvimento, né, e o crescimento do número de áreas urbanas aí da cidade, tá? De ocupação. Gente, eu trouxe para vocês aqui esse site, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que ele é muito interessante, porque ele traz imagens antigas comparadas com imagens atuais. Olha só que legal, a gente tem essa comparação aqui. Então percebam, né, o nível de desenvolvimento urbano. Olha só essa outra imagem aqui também. São imagens da cidade de São Paulo, tá? Olha só essa daqui, gente. Então, pra gente analisar um pouquinho, né, sobre essa modificação. Eu sou uma pessoa, assim, apaixonada por fotos antigas, porque eu acho que é uma das maneiras que a gente consegue ter aí, de alguma forma, uma reconstrução do passado, por mais que nunca a gente consegue ter 100% de certeza, né? Até porque antigamente as fotos elas eram tiradas de uma maneira muito mais articulada, né? E, enfim, hoje em dia a gente consegue ter uma câmera na mão e tirar foto. Antes não era tão democrática assim a fotografia. Mas eu achei uma maneira muito legal da gente ter acesso a isso. Então, fica a dica aí para você analisar também um pouquinho fotos antigas, que a gente consegue reconstruir um pouquinho do nosso passado. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o êxodo rural, que ocorreu aí no Brasil, como ocorre em vários países do mundo, nesse processo de urbanização. No Brasil, historicamente, a nossa distribuição de terras ela sempre foi muito desigual, fazendo com que a gente tenha uma concentração fundiária muito grande. O que isso significa? Que a gente tem diversos latifúndios, que são grandes propriedades na mão de poucas pessoas, de poucas famílias. Além disso, a gente tem o processo de mecanização do campo, como eu já comentei com vocês, onde a gente tem então a redução do número de trabalhadores no campo, fazendo com que essas pessoas tenham a necessidade de sair do campo para ir morar para a cidade, né? Expulsando essas famílias então para outros locais. Essa expulsão, essas famílias migrando para as cidades, faz com que hajam muitos problemas nessas cidades, como o desemprego, a miséria, a criminalidade, onde essas pessoas muitas das vezes não têm condições de encontrar emprego, porque nessas cidades a gente tem uma disputa muito maior, a gente tem muito mais pessoas disputando um cargo de emprego, então fazendo com que gere aí vários problemas nas cidades. E por último, então, a gente tem um processo que a gente chama de segregação urbana, que é, então, um problema muito presente nas cidades, onde a gente divide áreas mais ricas e áreas mais pobres, onde os pobres geralmente, né, vão trabalhar para essas pessoas ricas. Aqui a gente tem algumas imagens, uma do lado da outra mesmo, mas a gente tem diversas cidades que são muito afastadas e as pessoas com menos condições têm que pegar aí vários meios de transporte para chegar
no seu trabalho. Então esse problema aí ele é muito complicado, né? Ele é muito constante nas cidades por falta do planejamento urbano que é necessário. Galera, essa foi então a aula de hoje e agora eu quero que você me responda aquela pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo. Você mora numa área urbana ou numa área rural? Deixa aqui nos comentários. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem todo o material que foi feito nessa aula para te ajudar para estudar também. Beleza? Um beijão e até a próxima aula!